Irmãos, que bênção de culto temos tido até esse momento, glória ao nosso Deus por isso. E chegamos ao momento da nossa palavra, nesse nosso último domingo do mês da família, e temos uma palavra grandiosa do nosso Deus para todos nós esta noite, amém? Vamos estar orando antes de estar iniciando, para que o Senhor esteja conosco nesse momento. Querido Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela rica oportunidade, mais uma vez, de estarmos diante de Ti, Senhor. Colocamos, Senhor, esta palavra diante do Senhor, porque não sejamos nós falando, nós entendendo, seja o Senhor através de nós. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nos guiar, Senhor, para a Tua vontade, para o Teu querer. Que nada que seja dito aqui nesta noite possa vir de nós, mas que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo as nossas vidas para poder agradar o Teu coração, para aprender mais de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, permanecendo conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é dia 25 de maio, finalizando aí o nosso mês da família, nesse mês especial que nós estamos refletindo um pouco sobre aquilo que é a base para a nossa sociedade, né? Que é a família, e tendo a oportunidade de estar ministrando a ceia do Senhor também no dia de hoje. Né? E como os irmãos sabem, nesse mês de maio nós temos visto destrinchar as famílias, né? Nós começamos com as mulheres, em comemoração do Dia das Mães, depois nós fomos para os homens, né? Para falar de mais um aspecto de uma família. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre os filhos, né? E nada mais justo que um pequeno filho, né? Para estar falando um pouco de como é, né? Sei que todos aqui são filhos, né? Mas vocês entendem o que eu quis dizer, né? E, bom, é interessante porque nós verificamos detalhes muito importantes sobre os homens e as mulheres, né? Para realmente edificar para as nossas vidas. E conforme vai passando a palavra, né? Eu mesmo fiquei perguntando, nossa, muito importante tudo que nós temos aprendido, mas como será que se encaixam os filhos, né? E é interessante porque nós baseamos as pregações passadas no texto de Gênesis. E se os irmãos forem verificar o primeiro capítulo de Gênesis, ali não diz respeito sobre os filhos de Adão e Eva, né? Na verdade, logo depois da criação do homem e da queda, o primeiro relato dos filhos é já de Caim e Abel. Né? E é uma história que os irmãos conhecem bem, né? Ambos são filhos de Adão e Eva, porém não é uma história focada no papel deles como filhos. Mas, na verdade, é uma história sobre sacrifício, sobre agradar o coração do Senhor, né? E até mesmo uma história sobre inveja. Porém, nós não deixaremos de passar pelo capítulo de Gênesis, já que ali foi o início de tudo. Né? E em Gênesis 1:28, pegando o gancho dos domingos anteriores, a palavra do Senhor diz que Deus deu um mandamento para o homem e para a mulher. Como nós temos destacado bastante nesse mês, o Senhor não criou os seres humanos, deu corda e deixou acontecer. Muito pelo contrário, Ele cuidou deles ao longo dos anos. E em Gênesis 1:28, o Senhor dá a seguinte ordem para os seus filhos. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, meus irmãos, logo após criar o homem e a mulher, o nosso Senhor ele ordenou que eles se multiplicassem, né? Ele ordenou para que não fosse somente Adão e Eva naquele jardim, mas para que eles se multiplicassem, como o pastor comentou no passado, para que eles criassem, para que eles administrassem aquela terra que o Senhor estava colocando diante deles. Né? E esse multiplique-se, irmão, nada mais é do que uma ordenança do Senhor a criar a família. Né? A família era algo que foi instituído pelo Senhor desde o princípio da humanidade. A verdade é que, sem o pecado, a família seria algo completamente perfeito, assim como o homem. Se o pecado não tivesse entrado nos nossos corações, a família nem existiria. Né? Até uma expressão mais bonita, uma expressão que representasse ainda mais o Espírito de Deus. Né? Até porque, depois que o pecado veio ao mundo, nós ainda somos uma imagem de semelhança de Deus, mas uma imagem borrada, como um espelho sujo, né? Riscado. E, de qualquer forma, mesmo apesar do pecado, o Senhor continuou com o plano de família. Né? E isso nos leva até a ordenança que o Senhor deu ao homem, né, que ele deixaria pai e mãe para se juntar com a sua esposa. E dessa junção de um homem e uma mulher, temos uma família estabelecida e o fruto imediato de um casamento, de uma união, é os filhos. Né? Apesar
né? Até porque todos nós somos frutos de um casamento, né? De uma família. E da mesma forma que nos domingos anteriores nós vimos as características que um homem precisa ter segundo a palavra, que uma mulher precisa ter segundo a palavra, hoje nós estaremos vendo as características que os filhos precisam ter. E, irmãos, falar dos filhos, quando eu fui dar uma olhada no texto, né, foi um pouco complicado, porque a gente viu um script correto dos homens e das mulheres, né? E aí, se a gente parte do pressuposto que filhos não vão ser homens ou vão ser mulheres, a gente pensa que é só uma miniatura das funções que já estão pré-escritas, né? Mas os filhos, eles são uma coisa muito peculiar dentro de uma família. Porque, se a gente for parar para pensar, eles não têm a função de suprir, eles não têm necessariamente a função de consolar, eles não têm a função de administrar a casa. Aí dá a impressão que ou eles são pessoas meio largadas ali, tipo, os filhos eles existem, eles querem crescer. Ou dá a impressão que eles são, tipo, frágeis, assim, que eles estão ali para ser protegidos. Mas ele tem algo que é pior, né? Porque os filhos, diferentes dos homens e mulheres, eles são muito heterogêneos, eles são muito diferentes. Então pode ter, eles variam de acordo com a idade, né? Tem criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. E além disso, ainda tem a prerrogativa da diferença entre filhos casados e solteiros. Porque é diferente você ser filho quando você já tem a sua casa e filho quando você ainda está debaixo ali do teto dos pais, apesar de já ter atingido a maioridade. Então, é difícil assim, traçar de primeira assim, quais são as funções. Se o homem tem a função de ser o cabeça, a mulher a função do Espírito Santo para o casamento, o que sobra dos filhos? Né? É uma pergunta que eu me fiz por alguns dias, mas como nunca é a gente que fala, né? Sempre o Senhor, se reflexionar no meu coração, não só uma, mas 3 funções que os filhos eles têm dentro de uma família. Né? E assim, é coisa que a gente conhece. Mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã e eu creio que se nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco neste domingo, nós agradaremos o coração deles, seremos filhos de acordo com a palavra, da mesma forma que temos aprendido a ser homens e mulheres, tal qual a palavra do Senhor. E bom, começando então com as nossas funções, a primeira de hoje ela é muito parecida, se encontra lá em Êxodo 20, a famosa passagem dos 10 mandamentos. Êxodo 20, especificamente no versículo 12. Vou estar aqui na nova versão transformadora, tá bom? Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Bom, irmãos, Êxodo 20, 12, sem segredo, 10 mandamentos, nós que já temos alguns anos de igreja, nós sabemos muito bem o que significa essa palavra. E assim, esse mandamento, ele é um mandamento horizontal. Os 10 mandamentos são divididos em verticais e horizontais. Os verticais, eles são todos os deveres que nós temos para com Deus. E os horizontais, todos os deveres que nós temos uns com os outros. Né? E esse, como os irmãos podem ver, é horizontal. Então, honrar o pai e a mãe é um mandamento que diz respeito a como eu irei tratar o meu irmão, né? Aquele que está ao meu lado. E assim, todo mundo que cresceu na igreja já ouviu esse 1000 vezes, né? Honrar pai e mãe. E é interessante porque é um mandamento que, por mais que ele seja muito repetido, a gente acaba deixando um pouco para trás nos nossos conceitos. Ainda mais que a nossa sociedade brasileira, ela tem dificuldade com essa questão da honra. Nós vemos diversas sociedades no mundo que eles têm isso fixo no coração deles. A honra é algo extremamente importante. E aqui a gente não dá tanto valor para esse aspecto da vida humana, né? Mas, e por mais que honrar pai e mãe, a gente começa a escutar desde o mínimo, eu fui puxar pela memória, acredito que a primeira vez que eu vi isso, eu tinha uns 5 anos, lá no tempo 1 ainda, sobre honrar pai e mãe, a criança fica até com dificuldade, o que será que vem a ser honrar, né? E o dicionário, ele trata honrar como alguns sinônimos que nós podemos encontrar, principalmente as palavras louvar, exaltar, engrandecer, respeitar e reconhecer. Isso na nossa tradução em português, porque na palavra hebraica, honrar significa dar peso, significa respeitar mesmo. É interessante, irmãos, porque dentro do nosso contexto de vida cristã, a gente tem o seguinte mandamento de honrar ao Senhor. Então é algo que no contexto de vida do cristão, nós temos muito fixo o que significa honrar. Né?
O Senhor Deus, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de toda a honra, como nós cantamos em diversos louvores. Então, isso, querendo ou não, esse conceito de honrar já está bem enraizado nas nossas mentes, né? E o detalhe de quando nós temos a questão da honra é que nós temos a coisa muito fixa na nossa mente, que honrar ao Senhor, ela é muito mais do que simplesmente respeitar, é muito mais que simplesmente vir à igreja, de congregar, mas honrar ao Senhor é também com as nossas ações, é honrar através daquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, da forma que nós somos, né? E através da demonstração das características de Deus em nós conseguimos honrar. Então, a palavra honra, ela já tem algo pré-estabelecido na nossa mente. É algo que nós geralmente estabelecemos para Deus, para o Senhor. E nós honramos a Deus justamente porque nós sabemos que sem Ele nós não somos nada. Os irmãos vão concordar comigo que você não consegue conferir honra a alguém que você não respeita. Você não consegue conferir honra a alguém que para você faz um trabalho parecido com você. É semelhantemente a um artista, né? Quando nós vamos verificar algumas obras de arte no museu, a gente não pensa, nossa, isso ficou bom, esse artista realmente fez um bom trabalho. E geralmente, para que nós possamos reconhecer o trabalho de alguém, nós precisamos reconhecer que essa pessoa fez algo que normalmente nós não conseguimos fazer. É um sentimento de solidariedade mesmo, um sentimento de, poxa, essa pessoa tem uma habilidade que eu não tenho. É algo extremamente importante, é algo necessário para honrar, né? E nós somos assim com o Senhor, ou pelo menos deveríamos como servo dele. Nós reconhecemos que Ele faz coisas que nós jamais sabemos. Ele realiza aquilo que nós não realizamos. E é exatamente por isso que nós respeitamos a Ele. Só que eu falei algo que eu tenho certeza que os irmãos sabem, né? Honrar a Deus é fichinha, é tranquilo, todo mundo é conteúdo básico para ter certo, né? Por favor, não esqueci, né? Porém, o que significaria então honrar e respeitar os meus pais? Porque, ok, honrar a Deus é algo que vem impresso na gente quando nós aceitamos o Senhor. Ele merece honra, é básico. Porém, como eu aplico isso aos meus pais? Precisam de concordar comigo que ou os meus pais, nossos pais, eles são pessoas humanas. Então já não tem a prerrogativa de ser alguém extremamente acima de nós, alguém que merece honra pela sua santidade, como é o Senhor, né? Mas a honra aos nossos pais, ela, querendo ou não, ela é um espelho da honra que nós rendemos ao Senhor. Da mesma forma que o homem ele espelha a função de Cristo para com a igreja e a mulher a função do Espírito, né, o Espírito que trabalha em nós, ela reflete isso no casamento, a honra aos nossos pais ela precisa ser parecida com a honra que nós damos ao Senhor, no sentido de respeito, no sentido de temor. Né? É claro que nós não vamos render honras aos nossos pais como nós fazemos ao Senhor, porque só Ele merece o louvor e a glória. Mas a honra no sentido do mandamento de Êxodo 20, ela tem um sentido de respeito, de dar peso. Essa palavra, esse conceito de dar peso é reconhecer o sacrifício que eles fizeram. É reconhecer que aquela pessoa, ela realmente tem a sua importância nas nossas vidas. E assim, meus irmãos, quando a gente traz esse conceito para a nossa família, como filhos, nós entendemos o que o mandamento quer dizer para nós. Porque o ciclo natural da vida é esse: nós nascemos, nós crescemos, constituímos nossas famílias. Porém, em cada uma dessas etapas, os pais são extremamente importantes para nós. As crianças, né, os irmãos que têm filhos, que têm netos, que têm irmãos, eles são frágeis, eles são pessoas que não conseguem cuidar uma da outra, né? Eles, infelizmente, têm essa limitação de que precisam de alguém. E esse é justamente o trabalho dos pais. Nós temos comentado aqui, domingo após domingo, semana após semana, que o Senhor realiza a vontade dele quando nós permitimos que ele realize. Então, se ele permitiu que um homem e uma mulher se casassem e tivessem filhos, era porque era o plano do Senhor aquela criança. Aquele casamento gerou essa criança justamente porque era a vontade do Pai. E quando uma família ela segue a Cristo da maneira correta, ela cuida da maneira correta dessa criança. Ela educa, na palavra do Senhor diz, né, ensina as crianças no caminho da verdade e também desviará dela. Né? Então, a partir do momento que nós somos filhos, a partir do momento que somos inseridos numa família, nós somos pessoas que precisam ser cuidadas. Né? Independentemente
singularidade dos filhos, independente se são crianças, são adolescentes, são solteiros, são casados, em algum momento das nossas vidas nós dependemos dos nossos pais. E assim, eu sou própria Bíblia de que, apesar de maioridade, eu sempre preciso dos meus pais, né, todos os dias. Né? Pode ser uma pouca experiência, né? Alguns podem pensar. Mas conforme vai passando a vida, a gente vai percebendo que não importa quantos anos a gente vai tendo, os pais continuam sendo aquela figura que nos ajuda, que nos auxiliam, que são objeto do Senhor de bênção nas nossas vidas. Né? Então, honrar os nossos pais, essa primeira função que os filhos precisam ter dentro de uma família, ela inicia-se principalmente através do respeito a eles. Meus irmãos, a média de vocês viveu muito mais que eu, né? Então eu já deve ter visto muita coisa doida nessa vida, né? E assim, no meu contexto de vida, no meu contexto profissional, eu acabo lidando bastante com pais, porque eu trabalho na secretaria de uma escola, né? Então, querendo ou não, receber criança tem pai, como eu estou falando, né? E alguns pais, eles têm com os seus pais. Então, por exemplo, chega uma mãe na secretaria, tem qualquer tipo de documento, né? E ela leva também a mãe dela, a avó da criança. E, gente, é tão estranho, é tão triste quando você vê um adulto tratando de maneira rude os seus pais, sabe? Tratando de maneira que é realmente de maneira rude, sabe? Assim, de gritar, de falar alto. A gente, como funcionário, tem sempre que disfarçar a revolta para estar nos nossos corações bonitos, né? Mas realmente dá uma impressão ruim, porque nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, o Senhor chama atenção para as ações que são erradas. E o mandamento de honrar os nossos pais começa pelo respeito. Sabe, quando nós estamos crescendo, quando nós somos crianças, nós somos instruídos na palavra de Deus que respeitar os mais velhos é importante. Mas o respeito aos pais, ele torna-se maior ainda pelo fato de que eles são a autoridade do Senhor nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos, você sabe o texto, mas lá em Romanos, ele diz que nós devemos respeitar as autoridades que estão para nós, né? As autoridades da terra são autoridades colocadas pelo Senhor. E, gente, as primeiras autoridades que estão para as nossas vidas são os nossos pais. Né? Nós falamos alguns domingos atrás que o Senhor nos plantou na família que Ele gostaria que nós tivéssemos plantado. Então, a autoridade dos nossos pais ela foi estabelecida pelo Senhor. E, da mesma forma, nós temos que respeitá-los devido a essa autoridade que o Senhor colocou. E é muito importante nós entendermos essa questão de que nosso respeito, a nossa honra, ela precisa ser algo que é semelhante a uma que nós damos ao Pai, porque isso completa a autoridade dentro da família, né? Se o homem faz o papel de Cristo e a mulher do Espírito Santo dentro do casamento, aonde nós vivemos aos nossos pais, né, o respeito mútuo ali, ele é algo que demonstra como nós honramos ao nosso próprio Deus. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E nós temos dois textos muito importantes que também revelam essa afirmação, essa ordem que o Senhor Deus nos dá de respeitar os nossos pais. O primeiro texto é Provérbios 19, 26, que vai dizer assim: o filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Quem insulta pai ou a mãe terá a sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é aqueles textos que se não deixam vocês se preocuparem com essa situação atual, tem que rever os nossos conceitos como servos de Deus. Porque nós sabemos que desobedecer a Deus e o pecado, ele tem uma consequência. E honrar aos pais e respeitar a eles, não é um mandamento que está isento disso, né? A palavra diz que causa vergonha pública, que causa desonra e que a sua luz será apagada na mais completa escuridão. Para os irmãos terem uma noção, isso é algo tão importante para Deus que existem diversos versículos na Bíblia que vão estar falando desse respeito para com os nossos pais. E isso não é algo que está apenas para nós quando nós somos crianças, quando nós somos adolescentes, mas é algo extremamente importante até para aqueles que são adultos, que são casados, porque os pais sempre são os nossos pais, né, irmãos? E quando nós respeitamos a eles, quando nós
nos colocamos na condição de entender que eles são dignos do nosso respeito por tudo que já fizeram por nós, nós realmente entendemos um segundo aspecto muito importante para cumprir essa primeira função do filho de honrar pai e mãe, é que nós automaticamente nos esvaziamos de nós mesmos. Porque o contrário do respeito, o contrário da honra, é justamente uma atitude de desonra, de arrogância. E o ato de você não tratar bem daqueles que criaram, daqueles que te ajudam, aqueles que sempre estão lá no momento que é necessário, é um ato de autossuficiência. Da mesma forma que você não honrar ao pai é um ato de você se sentir autossuficiente, que você consegue tocar a sua vida sem a interferência de Deus, o fato de você negligenciar, o fato de nós negligenciarmos os nossos pais, ele é um ato de que tudo que eles fizeram para nós não teve valência, e tudo que eles têm a oferecer nas nossas caminhadas, ao longo da vida, não é suficiente. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos basta. E isso não é uma verdade. A palavra de Deus, ela sempre nos conduz a sermos humildes, a sermos servos, a deixarmos a nossa autossuficiência de lado e reconhecermos o nosso irmão como maior. Então, se nós, como igreja, precisamos reconhecer uns aos outros como maior, mais elevado que nós, o que seria da nossa família, então? O que seria daqueles que, quando nós não conseguimos andar, nos carregar para lá e para cá? O que seriam daqueles que, quando a gente precisava estudar na época da adolescência, que era complicado, que até um desvio de caminho já era um motivo de crise, de choro? Como que nós não vamos estar respeitando essas pessoas? Como que nós podemos sentar nas nossas cadeiras aqui na igreja no domingo e nos sentirmos servos de Cristo, que nós honramos ao Senhor, nós cantamos o louvor mais alto que o irmão ao lado, que bem especialmente não está errado, sendo que nós não conseguimos honrar aquele que foi o instrumento do Senhor, que muitas vezes entregou a sua vida para os criados. E, olha, irmãos, eu tenho certeza que todo mundo aqui deu muito trabalho para os pais em algum momento, assim, porque eu dei. Acho que eu dei até 15 minutos atrás, se não me engano. Mas, como que eu posso estar numa situação de tamanha arrogância que eu não consigo reconhecer o sacrifício que foi feito por mim? E pior, um dia talvez eu faça esse sacrifício. E aí eu posso cobrar, pô, meu filho não me reconhece, ele não viu as noites em claro. Mas eu reconheci, ele não vai. E é muito difícil de fazer isso, irmãos, porque às vezes a gente está tão automático que a gente não percebe as nossas ações. Né? Esse dia a dia corrido, às vezes a mãe manda uma mensagem: ô filho, como é que você está? Bem característica de mãe. E a gente diz: ó, mãe, de novo, estou aqui na correria. Agora me pergunta: acabei de falar também, já disse que eu cheguei. Nossa, o que precisa saber? Eu vou chegar em casa daqui a pouco. Eu converso comigo lá. E, gente, nós não paramos para perceber o quão honrar é nos mínimos detalhes, o quão respeitar é nos mínimos detalhes, sabe? E essa atitude de honrar, de respeitar, de se humilhar, de reconhecer a sua... que você não é um pouco autossuficiente, ela é um ato de agradecer por tudo aquilo que foi feito. Ela é um ato de reconhecimento que, quando é refletido na vida daquele que recebe esse ato, ele pensa: pô, fiz um bom trabalho. Quando o filho respeita, quando o filho honra, quando o filho escuta, o pai pensa: eu estou fazendo realmente, estou sendo instrumento do Senhor na vida dele, está aí esse homem bonito, camisa azul, e realmente querer a palavra do Senhor é algo que eu consegui cumprir na minha vida, sabe? E ninguém com um coração arrogante, ele consegue agradar ao Senhor. Quando nós temos um coração altivo, quando nós temos um coração que não se dobra a ninguém, que não reconhece os esforço de ninguém, nós não conseguiremos agradar ao Senhor, porque Ele nos chamou para sermos servos, para sermos filhos. E essa atitude começa uns com os outros, né? Afinal, em 1 João, diz que como podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o irmão que está ao nosso lado? Então, essa é a primeira função. Eu falei que parecia que o filho tinha função, mas é a função dele. E essa primeira função dos filhos é justamente algo básico que a gente aprende desde o início, é honrar pai e mãe, mas que precisa ser resgatado no nosso dia a dia, porque é algo que vai se perdendo conforme nós vamos crescendo, nós vamos avançando nas nossas vidas.
E isso está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o Pai, porque eu não vou ser capaz de honrar ao Todo-Poderoso se eu não consigo honrar aquele que é semelhante e parece comigo, né? Então, a nossa primeira função é justamente essa, estar honrando os nossos pais através do Espírito, através do reconhecimento de que eles passaram uma prova para que nós estivéssemos, independente da cidade, adolescente, criança, adulto, jovem. E a segunda é também muito conhecida. Na hora que eu parei para pensar nela, eu falei, poxa, é verdade, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer toda uma retrospectiva da minha vida, que é obedecer aos pais e ouvir os seus ensinamentos. Não parece bem uma função, mas ela é muito importante, porque quando a gente obedece, quando a gente ensina os nossos pais, nós estamos plantando um fruto lá na frente, que eu não posso falar agora, senão é spoiler da mensagem. Obedecer aos nossos pais, ouvir os seus ensinamentos, é uma função dos nossos filhos. Mais uma vez, independentemente da sua idade. Porque quando a gente fala obedecer, a gente pensa geralmente na criança, né? Naquela hora de, vai lavar a louça, vai arrumar o quarto, né? Escutar pai e mãe, a gente geralmente foca mais nessas tarefas de criança. Porém, a obediência e o ato de ouvir os ensinamentos dos nossos pais, ele é algo que caminha conosco durante toda a nossa vida. Porque os irmãos que são um pouco mais velhos, eu tenho certeza, né, que às vezes está lá na sua casa, está tranquilo, e ao conversar com sua mãe, ela fala, olha, não vai por esse caminho. Você pode ter a idade que você for, 30, 40, 50. As mães e os pais sempre vão ter um conselho, é certeza, irmãos. Eu não aconselho vocês não ouvir conselho de mãe. Qualquer coisa ela fala para você, mais 15, virar outra e já tem conselho exatamente o que aconteceu. E aí, sinceramente, você não tem o que fazer. E é uma parte tão importante dentro das famílias, dentro do contexto familiar, que filhos que não obedecem aos seus pais, eles desordem completamente o seu ambiente. É algo que chega a ser catastrófico. Né? Então, é uma função que parece coisa de criança, parece coisa de pessoas mais jovens, mas é realmente algo que molda o nosso caráter, que molda a dinâmica do nosso lar. Né? E isso é uma tarefa especialmente difícil. E é difícil tanto para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, quanto para aqueles filhos que já são casados. Porque são duas situações. A criança não quer obedecer porque ela é criança, ela faz o que ela quer, ela é caótica por si só. O adolescente também está isso na personalidade desse tipo de coisa. Mas quando a gente cresce, a gente parte do pressuposto que casou sem tudo. Então, eu fechei a porta da minha casa, consigo fazer as coisas da minha maneira. Porém, isso é algo que está intimamente ligado com aquilo que nós vemos no capítulo, no tema anterior, na função anterior, que é a falta de reconhecimento da nossa dificuldade, da nossa pequenez. Né? E se nós não mudarmos essa atitude de não obedecer e não ouvirmos os nossos pais, isso é algo que vai desagradar o coração do Senhor, porque isso também é um mandamento. Né? Pedir para os irmãos abrirem em Efésios, capítulo 6, verso 1, que é uma retomada do Antigo Testamento, do Novo Testamento, para esse mandamento que nós lemos. Né? Efésios 6, versículo 1, vai dizer assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Na continuidade desse versículo de Efésios, ele diz, né, que honrar ao pai e honrar aos seus pais é o mandamento que tem como prerrogativa as bênçãos, né? Ele é o mandamento que ele tem como continuidade as bênçãos. Então, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é o certo a se fazer. E não somente esse texto de Efésios 6, vai dizer sobre a obediência, mas também em Colossenses 3:20 diz: filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Irmãos, tanto Efésios quanto Colossenses são cartas de Paulo, né? A igreja é diferente. Paulo, aos Efésios, ele escreve a igreja de Éfeso, e em Colossenses ele escreve a igreja de Colossos. E você vê que nós podemos ver, são dois versículos muito semelhantes. Eles falam: filhos, obedeçam aos seus pais, e na complemento do versículo ele diz: a causa, porque isso é o certo a se fazer. Então, irmãos, contra versículos bíblicos não há argumento. Então, a palavra do Senhor não tem o que dizer. Obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor.
nós vivemos uma vida nessa terra que busca agradar o Senhor, que busca fazer a vontade dEle. E o Senhor está sendo claro nesse texto, que nós devemos obedecer. E o interessante do texto, irmãos, eu procurei, é que ele não tem intimidade. Ele não tem assim, olha, irmão, 15 anos obedece seus pais. Mas 70 já não precisa não, 70 tranquilo, você já viveu bastante, está de boa. Ele é um texto que ele coloca, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao nosso Senhor. E é aquilo que a gente estava comentando em Romanos 13, 1 ao 2. Os pais, eles são as primeiras autoridades que o Senhor coloca no nosso coração. Então, se nós precisamos obedecer às leis, obedecer aos nossos governadores, nossos chefes, aqueles que estão acima de nós, por que isso seria diferente com aqueles que são os nossos pais? Por que isso seria diferente com a primeira autoridade que o Senhor colocou nas nossas vidas? E desobedecer aos nossos pais somente uma atividade da desobediência ao próprio Deus. Porque se os irmãos concordam comigo que é um mandamento desobedecer aos pais, eu estou desobedecendo principalmente uma ordem direta do nosso Senhor. Né? Então, quando os filhos eles buscam ouvir a voz de Deus, quando eles buscam realmente cumprir a vontade do Senhor na vida deles, nós precisamos obedecer aos nossos pais. E assim, irmãos, essa função dos filhos, ela tem uma participação muito importante daqueles que são pais também. Né? Então, eu estou aqui falando 1001 funções dos filhos, mas os pais não perdem a função também. Né? Porque, irmão, vocês estão de concordar comigo que você, como pai, se você obedece acenando o seu filho em fazer algo que é contra a palavra do Senhor, aí também você não pode estar cobrando isso. Porque a autoridade do Senhor, ela não é além das nossas leis humanas. Ela é algo que excede aquilo que nós precisamos, as autoridades que nós temos neste mundo. Né? Então, para que um filho ande em obediência, ele precisa da participação ativa do pai. Ele precisa que os seus pais sejam seus pais, né? Eles sejam pessoas que são guiadas pelo Senhor, que se colocam diante dele, para que eles pudessem criar os seus filhos de uma maneira que o agrada. Né? Porque é muito importante, porque nós somos seres humanos, somos pecadores. Então, se nós começarmos por nós mesmos a tentar criar alguém do zero, sem a direção do Senhor, pode ter certeza que coisa boa não vai sair. Porque nós somos criados a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos criou para que nós fôssemos cheios dele. E apesar da entrada do pecado neste mundo, ele nos dá a oportunidade de, por meio da fé em Jesus Cristo, sermos cheios da presença dele. Isso em tudo nas nossas vidas, inclusive na criação dos nossos filhos. Né? Então, para que os filhos estejam em obediência, é preciso que os ensinamentos que é feito na casa sejam feitos pelo Senhor. E aí, irmãos, é uma coisa muito interessante do lar, porque os filhos, eles também têm a função de exortar aos seus pais. Aqueles que caminham no Senhor, eles não são perfeitos. Dentro do contexto da família, mesmo que você viva um caminhar com o Senhor, em algum momento você vai errar. Isso não é algo que nós estamos dizendo. E quando o filho ele se entrega a uma submissão a Deus, né, e aos seus pais, ele também tem esse papel de exortação. Então, muitas vezes, quando a norma, quando aquilo ensinamento que os nossos pais nos passam, ele não é algo que está de acordo com a palavra de Deus, nós, como filhos, e como irmãos em Cristo também, dos nossos pais, precisamos exortados pelo caminho correto. A obediência, o ouvir os ensinamentos, é algo muito importante, mas ele precisa ser feito, assim como tudo, à luz da palavra do Senhor. Porque se nós colocarmos aquilo que o Senhor quer para nós, a nossa família ela vai se mexer de maneira orgânica. Ela vai ser algo que vai agradar ao Senhor. E por mais que nós tentamos resistir a esses ensinamentos, eles são algo que produz coisas boas nas nossas vidas. Né? E não somente a obediência é algo importante, mas também os ensinamentos. É diferente, gente. A obediência é algo que é uma ordem que é dada e você precisa cumprir. É algo que foi mandado a você. Você precisa estar cumprindo aquela exigência que foi feita. Mas o ensino é diferente, porque nem tudo que os nossos pais falam é ensinamento. É aquela coisa do leva a blusa, vai chover. Olha, não anda por esse caminho, eu já fui por ali quando eu era jovem e deu muito certo. Guarda dinheiro, hora para atravessar a rua. Isso necessariamente não são ordens, mas são ensinos, são conselhos, são dicas.
são formas de prosseguir pelo caminho. Né? E a palavra do Senhor ela também nos chama a atenção para os ensinamentos que não são necessariamente atos de imposição. Em Provérbios 1, capítulo 1, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: meu filho, preste atenção à correção do seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça e colar de honra em seu pescoço. Provérbios 23, 22 também vai ter uma palavra semelhante. Provérbios 23, 22 vai dizer: ouça o seu pai que lhe deu vida e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. E Provérbios 10, 1 diz: o filho sábio alegra seu pai e o filho tolo entristece a mãe. Aqui, irmãos, Provérbios é maravilhoso, né? E ele nos dá 3 versículos aqui em seguida sobre como ouvir aos nossos pais é algo importante. Como ouvir os seus pais que têm muita experiência, que viveu uma caminhada de fé maior que a nossa, é algo que Deus deu para nós. Né? Aqui diz: não despreze o conselho. E se está na palavra do Senhor é porque é algo que está para nós. Né? E da mesma forma que na outra palavra nós comentamos sobre a arrogância, se você não escuta o conselho dos seus pais, também vai ser muito difícil você escutar o conselho do Senhor. Porque você não aceitar um ensino, você não aceitar um conselho de alguém que quer o seu bem, você se sente tão autossuficiente que você prefere: não, eu sigo pelos meus caminhos. E uma pessoa com o coração assim ela tem dificuldades de se chegar ao Senhor. Né? Então, mais uma vez, nós vemos o quanto o nosso relacionamento com os nossos pais terrenos, ele reflete o nosso relacionamento com o nosso Deus. E a nossa última e terceira função, eu acredito que é algo que na nossa sociedade é muito raro de se ver. Né? Muitas das vezes nós negligenciamos essa função como filhos, e ela é uma das mais importantes, que é cuidar dos nossos pais. Né? E a base para essa função dos filhos é listada no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Peço que a pessoa me para a gente estar acompanhando junto. 1 Timóteo 5, 4. Diz assim: mas se elas no caso das viúvas, é o contexto, o apóstolo Paulo também dá uns ensinamentos para Timóteo sobre como ele tem que prosseguir com determinados grupos de pessoas dentro da igreja. Né? Então, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção do lar e retribuir aos pais o cuidado desse filho. Isso é algo que agrada a Deus. Aqui, meus irmãos, Paulo está falando disso o seguinte para Timóteo: olha, Timóteo, nós temos viúvas dentro da igreja, elas precisam ser cuidadas, mas assim, os filhos e os netos delas são as primeiras pessoas que precisam estar cuidando delas. Aqui, irmãos, nós temos um conceito muito importante para Deus, que é que nós devemos cuidar das nossas famílias. Nós devemos cuidar daqueles que estão para nós. Né? E esse texto mostra como que é agradável aos olhos do Senhor que nós cuidemos dos nossos pais, que nós cuidemos das nossas famílias. Lá em Salmo 127, no versículo 3, ele vai dizer um pouquinho da importância que os filhos têm dentro de uma família. Né? Diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o homem que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado por não enfrentar seus inimigos. Então, irmãos, olha a importância que é um casal ter os seus filhos, e esses filhos eles serem cuidadores desse lar. Não somente quando eles crescerem. As crianças e os adolescentes conseguem cuidar de seus pais também. Mas isso é algo muito específico para nós que já temos certa idade, que é como nós temos tratado os nossos pais. Será que nós saímos de casa, nós falamos eles, não brigamos, não perguntamos se precisam de algo? Gente, isso é algo que é previsto pela palavra do Senhor. E é algo que chega a ser humanamente lógico. Eles frequentaram, eles andaram comigo por todo esse tempo. Que tipo de servo do Senhor serei eu se eu simplesmente deixá-los quando eu sair da minha casa, quando eu construir a minha família?
Ainda mais quando nossos pais vão ficando cada vez mais velhinhos, cada vez mais limitados, é algo que nós precisamos exercer como cristãos, o cuidado com a nossa família. E eu cheguei a estender isso a um nível até maior. Eu, como pertencente da minha família, é errado perante o Senhor eu negligenciar até mesmo a minha irmã, por exemplo. Imagina os meus pais, imagina aqueles que eu fui colocado naquela família para que no futuro eu pudesse cuidar deles. Na época de Israel, na época que esse salmo foi escrito, os filhos eram uma garantia de proteção da família. Eles eram uma garantia de prosseguimento do legado. Isso está para nós também. Nesse texto de 1 Timóteo que nós lemos, nós verificamos ali no versículo 5, que diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Irmãos, isso é uma palavra que atinge o nosso coração, porque ela diz que se eu deixo de cuidar da minha família, eu me tornei pior que aqueles que nem sequer aceitaram a Cristo no coração. Como que isso não atinge nas nossas vidas? Como que isso não nos leva a refletir? Qual tem sido o cuidado que nós temos exercido na nossa casa, especialmente aos nossos pais? Nós temos sido instrumentos do Senhor ao ponto de retribuir aquilo que eles fizeram ao longo das nossas vidas? De recriar os passos deles, mas retribuir, né? Realmente resplandecer na vida deles o que foi resplandecido na nossa, né? E diferentemente das outras duas funções que nós vimos nesta noite, essa função ela não é exatamente uma função que nós também realizamos como nosso Deus, porque nós não precisamos cuidar de Deus, Ele que cuida de nós. Mas é tão importante quanto. Porque, mais uma vez, se nós não amamos aqueles que vivem conosco, que moram, que entregaram tudo, que deixaram de viver os seus sonhos pelo meio dos nossos, como que eu vou chegar diante do Senhor naquele dia e falar: não, Senhor, eu fui um servo bacana do Senhor? Não, os seus pais, eles estão em uma carona para chegar no médico. Ah, não, Senhor, eu estava ocupado. Eu estava ocupado, eu não podia ir. Mas nossos pais largaram o serviço para levar quando a gente passava mal. Os nossos pais ficaram noites sem dormir, não necessariamente porque a gente estava mal, mas porque eles pensaram que a gente poderia estar. Dormiu ali do lado da cama, sabe? E nós, o que temos feito por eles? O que temos feito pela nossa família, sabe? Então, irmãos, eram essas três funções que nós tínhamos como filhos. Se o homem ele é o cabeça do lar, como o Cristo é o cabeça da igreja, se a mulher ela é o consolador, ela é aquele que direciona o caminho, como o Espírito Santo nos direciona. Nós, como filhos, nós precisamos cumprir isso para que nós estejamos cumprindo a vontade do Senhor nas nossas vidas. E é difícil, irmãos. É difícil honrar muitas das vezes. É difícil respeitar, é difícil obedecer, é difícil ouvir as dicas. É difícil cuidar dos nossos pais. Mas isso está para nós. É mandamento do Senhor. Na palavra do Senhor diz que aqueles que fazem a vontade do Pai são verdadeiros adoradores. E se nós entramos nessa noite com um pensamento de que filho ele é um mini pai, ele é um ser humano que não tem muita importância na família, ele tem. Porque nós temos duas principais consequências dessas três funções que nós vimos. E a primeira, ela é: se você cumpre essas três funções, se você vive da maneira que um filho tem que viver, segundo a palavra do Senhor, você vive uma vida que agrada a Deus. Irmãos, não existe vida melhor do que agradar ao Senhor. Nós que temos Cristo, nós temos que ter essa consciência todo dia, porque as outras pessoas que estão neste mundo, elas podem acordar, ver suas rotinas, mas quando a gente levanta diferente. A gente levanta sabendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos conhece pelo nome. A palavra do Senhor diz que existem zilhares de estrelas, e Ele sabe o nome de cada uma delas. Ele sabe o nosso. E como que nós olharemos para esse Deus, que apesar da nossa finitude, apesar da nossa pecaminosidade, Ele nos conhece pelo nome, nós não vamos agradar ao coração dele? O primeiro fruto do cumprimento dessas funções do filho, de obedecer, de honrar, de cuidar, é uma vida que agrada ao Senhor. Irmãos, nós vemos diversos textos aqui hoje, Êxodo 20, Efésios, Colossenses, Timóteo, todos eles mostram que essas três funções agradam ao Senhor. Que não está aqui na palavra porque precisava escrever alguma coisa para dar um número total de livros. É algo que nós precisamos realizar.
Depois que eu vi essa palavra, eu percebi que eu não sou simplesmente um anexo da minha família, que um dia eu vou ter ali. Eu tenho uma função a cumprir. E no momento que eu cumprir, eu vou estar agradando a Deus, vou estar cumprindo aquilo que Ele me chamou para fazer. O Senhor, Ele nunca nos manda fazer algo que é ruim. O Senhor, ele é santo, 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 Ele é santíssimo. As palavras do Senhor são palavras de vida, então todas as ordenanças dele para nós são importantes, para nós e dos nossos irmãos. Então, o cumprimento da nossa função como filho, ela realmente agrada o coração do Senhor. É algo que nos fará chegar naquele dia sendo reconhecido como servo bom, que foi fiel às ordenanças do Senhor. E para estar finalizando, o último fruto que nós vamos ter, a última consequência de cumprir essas funções como filho de Deus, é porque nós, através do cumprimento dessas funções, somos preparados para cumprir o nosso papel na nossa futura família. Olha, assim, os irmãos me conhecem, sabem que eu não sou marido de ninguém, né? Eu sou meio jovem, eu sou casado. E ao longo das palavras que nós fomos vendo, eu fiquei pensando, quando eu era adolescente, sempre tinha uma palavra temática, pensando, não, eu não me encaixo nesse grupo. Aí era o que eu fiquei gostando, né? Mas, quando nós estamos aprendendo sobre a família, eu parei para pensar, eu falei, o que eu posso aprender com isso que os pastores, o pastor Leandro, o pastor Rafa estão falando isso comigo? Porque eu ainda não sou realmente pai de família, ainda não tenho uma família específica. Mas o Senhor me trouxe ao meu coração que a família, ela é preparatória. Um dia, meus irmãos, eu vou precisar ser a cabeça do meu lar. Um dia eu vou precisar entender a minha esposa. E a minha família me prepara para isso. O cumprimento dos meus papéis, ele me fará ser um servo do Senhor que Ele quer que eu seja da minha família. A observância dos meus pais, a minha obediência, a minha submissão, o meu respeito, o meu cuidado vai me ensinar a ter a minha própria família e ser a forma que o Senhor quer que eu seja. E, meus irmãos, isso não está para mim, que por enquanto sou solteiro, não tenho uma família, está para todos nós. Você pode ser criança, você pode ser adolescente, pode ser jovem, pode ter sua casa, pode ser idoso, mas os seus pais, eles são um preparatório para que você cumpra o seu papel de maneira correta. Mesmo que você não more mais com ele, mesmo que você já esteja com a sua família, o observar das características dele, o nosso caminhar de família, ele nos prepara para sermos como Cristo é a cabeça da igreja, e sermos como o Espírito Santo é essas igrejas de um casamento. Eu parei para perceber que, ao longo de toda a minha caminhada como filho, tudo aquilo era preparatório, tudo aquilo era uma forma de aprender, uma forma do Senhor me mostrar como eu devo ser. Irmãos, o Senhor, Ele nos colocou nas nossas casas para que nós formássemos casas para agradar o coração dele. E isso é muito lindo de pensar. Isso dá um significado para a família que nós não percebemos diariamente, porque as famílias geram famílias, que geram famílias, que geram famílias, que geram famílias, num ciclo até a eternidade que nós estaremos reservados. Então, nós como filhos, se nós cumprirmos essa função, nós estaremos sendo cada vez mais próximos daquilo que é o ideal de nós somos. Quando eu faço essas coisas que estão descritas aqui para mim, eu busco parecer mais com Cristo, eu busco entender mais a Cristo, eu busco realmente cumprir o meu papel de estar no futuro. E assim, irmãos, nesta noite, finalizando esse mês da nossa família, nós percebemos que toda família é algo realmente de Deus. A gente pensa que família é algo de Deus porque Ele instituiu isso com Adão e Eva, mas olha a importância que a família tem nas nossas vidas. Ela nos forma, ela forma caráter, ela forma proximidade, ela forma intimidade. E neste mês, cada um de nós tem uma função. Tem uma função como homem, tem uma função como mulher, tem uma função como filho. E nós não temos que pegar as características de cada um, eu sou esse, eu sou aquele. Nós temos que ter a consciência de que se hoje somos filhos, seremos esposos, seremos esposa. Se eu sou esposo, se vocês são suas esposas, um dia somos filhos. E precisamos cumprir essas funções para estar agradando ao Senhor. Se todos os integrantes da família buscarem ser igual ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, se todos os integrantes buscarem ouvir ao Espírito Santo, tiverem um relacionamento íntimo com o Pai, as nossas famílias, da Igreja das Famílias, famílias que servem a Cristo,
serão famílias que refletirão a sua luz e poderão conquistar outras famílias e criar famílias que no futuro continuarão, pela graça do nosso Senhor Jesus, demonstrando as características de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de pensar o que é família, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo domingo que nós falamos das mulheres, das esposas, pelo domingo que nós falamos dos homens, dos maridos. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós tivemos a oportunidade de falar sobre os filhos, Pai. E, Senhor, nós precisamos ter essas características. O Senhor nos deixou uma ordenança de que é para nós agirmos da maneira que está descrita na Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, para que nós possamos ser filhos, Senhor, que agradam ao Teu coração. Senhor, o Senhor nos colocou a nossa família para ser bênção, para cumprir a Sua obra. É verdade, Senhor, que a obra que o Senhor tem para nós, ela começa desde o nascimento, Senhor. E te pedimos para que o Senhor nos ajude a cumprir a Tua vontade, meu querido. Nada, Senhor, que nós vimos ao longo de todo esse mês da família, Senhor, pode ser feito por nós mesmos, Senhor. Nós somos pessoas falhas, Senhor, pessoas que dia após dia escolhem o pecado, Senhor, muitas vezes. Mas o Senhor se compadece das nossas vidas, o Senhor tem misericórdia, o Senhor derrama da Sua graça. Por isso nós nos rendemos completamente aos Teus pés nesses dias, Senhor. Te pedimos para que o Teu Espírito, Senhor, enche-nos, para que nós possamos cumprir a Tua vontade, Teu querer, possamos fazer, Senhor, aquilo que Te agrada. Que nenhum de nós, Senhor, possa viver uma vida, Senhor, de violência, Senhor, uma vida de qualquer forma. Nós possamos nos derramar, Senhor, possamos nos humilhar diante do Senhor, para reconhecer, Senhor, que nós não somos autossuficientes, que sem Ti nós não somos nada, para reconhecer, Senhor, que por meio do Teu poder é que nós cumprimos a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos olhos para perceber que ser o que o Senhor quer que nós sejamos é a plenitude das nossas vidas. Que nós não acharemos nada, Senhor, neste mundo que nos encha da forma que o Senhor nos enche, que nos ama da forma que o Senhor nos ama, que nos vê, Senhor, quando ninguém mais vê. Te pedimos para que o Senhor possa realmente nos ajudar, para que possamos ser filhos, filhas, para que possamos ser esposos, esposas que agradam ao Seu coração, para que acima de tudo nós sejamos servos de Deus, que demonstram o caráter de Cristo e possam edificar uma ou outra cada dia, levar a Tua palavra a todos aqueles a quem o Senhor precisa. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Permaneça conosco, que nós possamos estar em comunhão contigo no momento da ceia, Pai. Obrigado por ser conosco no instante do nosso culto. Em nome de Jesus.